Meu nome é Alexandra Araújo de Castro, sou mestranda em Geografia pela Universidade Federal de Roraima. O trabalho tem como título Políticas Públicas, Análise Crítica sobre a importância do saneamento no combate às arboviroses. Este é o sumário do trabalho. As arboviroses são motivo de grande preocupação para a saúde pública. Essas são doenças virais que são transmitidas ao homem por insetos. Existem mais de 545 espécies de arbovíros e cerca de 150 são capazes de transmitir doenças aos homens. É por isso que tem esse nome de arbovirose, porque vem de arbovírus. Atualmente, como podem ver na imagem, o mosquito Aedes aegypti é o principal transmissor de diversas arboviroses. Dentre elas destacam-se a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela. A situação atualmente ela é muito preocupante, porque a gente sabe que reflete um contexto tanto da ineficácia do poder público, como também da sociedade em geral. De acordo com o Arthur Tirmman, que ele é um infectologista e presidente da Sociedade Brasileira de Dengue e as Arboviroses, os casos de arbovirose estão intimamente ligados com a falta de infraestrutura e de saneamento básico. E ele diz que isso tudo se deve a como o nosso Brasil, a urbanização do nosso Brasil que foi implementada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ela define saneamento básico como controle de todos os fatores do meio físico do homem que exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o bem-estar físico, mental e social. Para melhor compreensão do que vem ser saneamento básico, faz parte do saneamento básico abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. Nesse sentido, a formulação de políticas públicas ela é de muita, mas de muita importância, porque é justamente através dessas políticas públicas que são identificados os problemas, são definidas as necessidades desses problemas, é feito as formulações alternativas e análise para possíveis soluções desses problemas. A justificativa do trabalho é principalmente mostrar essa relação entre a incidência das arboviroses e o saneamento básico, e principalmente mostrar como o saneamento no Brasil é um problema e não é um problema que começou ano passado, por exemplo, é um problema que já vem de muitos anos. O objetivo é conceituar o que são políticas públicas e também, como já foi falado, mostrar dessa relação da falta ou precariedade do saneamento básico com a incidência das arboviroses. Esta é uma pesquisa bibliográfica apoiada na revisão de literatura de artigos publicados na plataforma Google Acadêmico. De acordo com os dados do Ministério da Saúde de 2019 e que foi publicado pela Folha de São Paulo, mostram que doenças que são ligadas ao saneamento básico são estas que principalmente sobrecarregam o Sistema Único de Saúde e que pelo menos 217 milhões por ano são gastos com internações e procedimentos ambulatoriais. É importante destacar que somente nos últimos 5 anos foram mais de 1 bilhão gastos por este motivo. E também esses dados eles apontam que pelo menos 27 doenças estão ligadas com o problema de saneamento, dentre as quais a gente pode destacar a diarreia, que são causadas pela ingestão de água e alimentos contaminados, como a ameba também, a esquistossomose, a hepatite. Claro, né, que estas também estão ligadas com a condição do local e em destaque para as arboviroses. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, ele fala que para cada $1 investido em saneamento, seria possível economizar $4,3 em saúde. Os problemas ocasionados pelas arboviroses não são um problema recente aqui no Brasil.
Por exemplo, em meados de 2015, a região Nordeste passou por um surto de Zika, ocasionando o nascimento de crianças com microcefalia. E de acordo com muitos autores que publicaram artigos a respeito deste tema, eles são enfáticos em dizer que este é um problema que está relacionado com o saneamento básico. A região Nordeste é uma região em que é afetada pela falta de água. Consequentemente, a população ela tem que armazenar água em tonéis. Com consequência, isso é um possível criadouro de mosquito do Aedes aegypti. Ou seja, a pessoa tem um criadouro dentro da sua própria casa. Então, eles são enfáticos em dizer que existe essa relação e que a gente não pode esquecer. Os anos passaram, nós já estamos em 2020. Para onde foram os casos de Zika? Já não tem mais casos de Zika? Então ainda existem algumas questões a ser falado, mas o foco aqui é a questão do saneamento, de como o saneamento está intrinsecamente ligado com as arboviroses. A imagem agora que está na tela, ela mostra um cenário tipicamente do Brasil. Nas imagens anteriores que já foram mostradas aqui, é possível perceber que tem ruas que não têm infraestrutura, como é a falta do asfalto. Consequentemente, se você não tem asfalto, se um carro não consegue adentrar essa rua, com certeza não vai ter coleta de lixo. Mas o cidadão tem que fazer alguma coisa para mitigar esse problema. Ele coloca na frente da sua casa, ocasionando entupimento dos bueiros. Ele coloca dentro de qualquer coisa, sendo que esse é um possível criador dessa doença. Então, a gente pode perceber que não ter infraestrutura causa outros problemas e outros problemas com graves consequências para a população. E isso não deve ser esquecido. Por quê? Porque o poder público tem que agir e agir com eficácia. E tem que ser um problema que tem que ser resolvido o mais rápido possível. Por fim, é perceptível que o saneamento está ligado com a incidência das arboviroses. É óbvio que este não é somente este fator, mas existem dados, existem publicações e que vários autores com muita relevância no Brasil, eles são enfáticos em dizer que existe sim uma relação do saneamento com as arboviroses. Também nós sabemos que a questão do saneamento no Brasil é um problema muito sério. Nós sabemos que existem pessoas que vivem próximas a valas, pessoas que não têm uma coleta de lixo adequada. A gente sabe também que existem pessoas que vivem sem abastecimento de água. A gente sabe que se isso fosse, esse problema do saneamento fosse sanado, com certeza problemas da saúde também seriam solucionados, porque existem muitas doenças que podem ser evitadas e que se isso fosse evitado, com certeza esse dinheiro que é gasto para curar essas pessoas dessa doença, esse dinheiro poderia ser investido na própria saúde da população, no próprio SUS, fazendo com que esse dinheiro fosse bem empregado. Nas campanhas publicitárias que nós ouvimos na televisão, tanto do governo municipal, estadual e federal, eles falam que cidadão, faça a sua parte. E o poder público, será que está fazendo a sua parte? Não podemos colocar esse problema somente no vazio de planta, não podemos colocar esse problema somente no quintal. Cada um tem que fazer a sua parte, a população faz a parte dela e o poder público também tem que fazer a sua parte. Porque nós não podemos esquecer que o problema é maior e que tanto a esfera municipal, estadual e federal precisa fazer a sua parte. E que esse problema de saneamento ele pudesse ser resolvido. Nós vivemos numa situação caótica em que as pessoas vivem próximo de tudo quanto é bicho, de rato, de cobra, de mosquito, em que ocasiona as outras doenças. O Nordeste em 2015 passou por uma situação muito ruim. As crianças nasceram com microcefalia. Até hoje a gente ainda não tem uma resposta concreta do porquê que isso aconteceu e que precisa ser investigado. Então fica aqui alerta. Há uma relação sim. Os dados apontam,
tudo aponta para que haja sim uma relação entre o saneamento básico e a incidência das arboviroses. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.